No submundo industrial de Birmingham, Thomas Shelby não construiu um império apenas com força bruta, mas com uma arquitetura mental milimetricamente calculada. Muito além da ficção, a figura do líder dos Peaky Blinders personifica um arquétipo de poder, estratégia e resiliência que ecoa diretamente nos desafios das carreiras e das relações modernas. Em um mundo cada vez mais ruidoso e caótico, transpor a mentalidade Shelby para o nosso cotidiano não é sobre adotar seus métodos, mas sobre dominar a sua disciplina e clareza. A seguir, mergulhamos nas lições fundamentais que transformam um homem comum em um estrategista implacável. Vamos lá. Lição 1: o domínio do silêncio e a autoridade da presença. A fumaça das chaminés de Birmingham e o som metálico das ferraduras no calçamento úmido servem apenas como pano de fundo para algo muito mais profundo. A arquitetura mental de um homem que decidiu que o mundo não ditaria as suas regras. Ao observar a trajetória de Thomas Shelby, percebemos que sua maior arma não é a lâmina costurada na boina, mas a forma como ele ocupa o espaço e processa o tempo. No cotidiano moderno, onde somos constantemente bombardeados por estímulos e cobranças, a primeira e talvez mais valiosa lição que emerge dessa figura é o domínio absoluto do silêncio e da presença. Thomas raramente é o primeiro a falar. Ele entende que a informação é o ativo mais valioso de qualquer negociação. No ambiente corporativo ou nas relações pessoais, a pressa em preencher o vazio com palavras muitas vezes revela insegurança e falta de clareza. Shelby nos ensina que observar, ouvir e processar antes de reagir não é um ato de passividade, mas de poder estratégico. Ele ocupa a sala antes mesmo de proferir uma frase, provando que a autoridade é construída na postura e na intenção, e não no volume da voz. Quando você se permite o silêncio, você obriga o outro a revelar suas cartas, suas fraquezas e seus desejos. É uma aula de autodomínio que transforma qualquer conversa casual em um tabuleiro onde você detém a vantagem. Este silêncio, no entanto, não é um vazio de ideias, mas um vácuo de poder que atrai a verdade dos outros. Em um mundo onde todos sentem a necessidade desesperada de serem ouvidos, aquele que se cala torna-se um enigma magnético. Thomas utiliza a pausa dramática não para teatralizar, mas para avaliar o peso das palavras alheias. Ele sabe que, sob a pressão do ar parado, as pessoas tendem a falar demais, a se justificar sem necessidade e, eventualmente, a entregar segredos que não pretendiam revelar. A presença de Shelby é pesada porque é imutável. Enquanto o interlocutor gesticula e se agita, ele permanece como uma estátua, transmitindo a mensagem implícita de que nada do que está sendo dito pode abalá-lo ou surpreendê-lo. Essa economia de palavras reflete uma economia de energia vital. No dia a dia da carreira, aplicar o domínio do silêncio significa resistir ao impulso de reagir imediatamente a um e-mail agressivo ou a uma crítica em uma reunião. É a capacidade de olhar nos olhos de quem fala e permitir que a última frase dessa pessoa ecoe no ambiente por alguns segundos extras. Esse breve intervalo muda a dinâmica de poder. Você deixa de ser o reativo para se tornar o analista. Ao adotar a quietude de Thomas Shelby, você comunica que é o mestre do seu próprio tempo e que suas palavras, quando finalmente proferidas, terão o peso de um veredito e não apenas o ruído de uma opinião. Além do aspecto verbal, a autoridade da presença de Shelby reside na sua quietude física. Ele nos ensina que o movimento excessivo é um sinal de ansiedade. Enquanto seus adversários batem os dedos na mesa ou desviam o olhar, Thomas permanece ancorado.
No cotidiano, essa lição se traduz em manter a postura sob fogo cruzado. Quando você diminui a velocidade dos seus movimentos e estabiliza seu tom de voz, você sinaliza ao sistema nervoso dos outros que você está no comando da situação. É um jogo psicológico de espelhamento invertido. Em vez de você se deixar levar pela agitação do ambiente, você força o ambiente a se ajustar à sua frequência. Essa presença absoluta também exige uma desconexão deliberada do ruído externo. Thomas parece estar sempre presente no aqui e agora, ignorando distrações triviais. No mundo contemporâneo, onde as notificações e a urgência alheia tentam fragmentar nossa atenção, a autoridade da presença se manifesta na nossa capacidade de dar atenção total ao que realmente importa. Ser Shelby no cotidiano é ter a disciplina de fechar as abas desnecessárias, tanto no navegador quanto na mente, e focar intensamente no interlocutor ou no problema à frente. Essa intensidade de foco é, por si só, uma forma de intimidação e respeito, pois comunica que o seu tempo é precioso e que você não o desperdiça com nada que não seja essencial para o seu objetivo final. É a transição da tagarelice da sobrevivência para a eloquência da soberania. Lição 2. O minuto do soldado e o controle sob o caos. Essa presença austera é sustentada por um pilar invisível, mas inabalável: o controle emocional sob pressão extrema. Existe uma passagem constante na série que remete ao minuto do soldado, aquele instante de caos total onde tudo pode ser perdido ou ganho. Para Thomas, a vida é uma sucessão desses minutos. Enquanto todos ao redor perdem a cabeça, ele se torna mais frio e focado. Essa frieza não deve ser confundida com falta de sentimentos, mas sim com uma gestão rigorosa das emoções para que elas não turvem o julgamento. No mercado de trabalho atual, onde crises surgem a cada hora, a capacidade de manter a calma enquanto o prédio queima é o que diferencia o líder do seguidor. Ele nos mostra que a inteligência emocional não é sobre ser amigável o tempo todo, mas sobre ter a disciplina necessária para não permitir que o medo ou a raiva tomem as decisões por você. É a arte de manter o olhar fixo no objetivo final, ignorando o ruído das provocações imediatas. Thomas encara o perigo não com adrenalina desgovernada, mas com a precisão de um cirurgião, ensinando-nos que o verdadeiro poder reside na capacidade de respirar fundo quando o mundo exige que você grite. Para Thomas, esse minuto não é apenas um lapso temporal, mas um filtro de realidade. Enquanto a maioria das pessoas enxerga o caos como uma barreira intransponível, Shelby o enxerga como uma sucessão de engrenagens em movimento que podem ser ajustadas. Esse controle exige um desapego quase absoluto do próprio ego. Ele não se pergunta por que isso está acontecendo comigo, mas sim qual é a peça que devo mover agora. No cotidiano profissional, isso se traduz na capacidade de isolar o problema do ruído emocional. Quando um projeto crítico colapsa ou uma negociação entra em rota de colisão, a tendência humana é entrar no modo de luta ou fuga. Mas a lição aqui é o desenvolvimento de uma terceira via, a observação clínica. É o ato de se tornar um espectador da própria crise para conseguir manipulá-la com precisão. Além disso, o controle sobre o caos em Peaky Blinders é exercido através de âncoras físicas e mentais. Observe como Thomas utiliza o ato de acender um cigarro ou o ajuste lento de suas luvas no ápice de uma ameaça. Não é apenas estilo, é uma técnica de aterramento.
Ele usa esses pequenos rituais para sinalizar ao seu próprio cérebro que ele ainda detém as rédeas do tempo. Em sua carreira, isso pode ser traduzido na pausa deliberada antes de responder a um ataque verbal ou na organização metódica de sua mesa antes de lidar com uma avalanche de demandas. Ao controlar os pequenos movimentos, você impede que a desordem externa penetre em sua estrutura interna. Shelby nos ensina que o caos é como uma tempestade no oceano. Ele só pode te afundar se você permitir que a água entre no barco. Manter o barco seco exige uma disciplina mental que transforma o pânico em uma ferramenta de foco, permitindo que você tome decisões que outros, cegos pelo desespero, jamais seriam capazes de enxergar. É a calma, não como ausência de tempestade, mas como a maestria de navegar dentro dela. Lição 3, a estratégia de longo prazo e a antecipação do checkmate. Avançando por essa mentalidade, chegamos à necessidade da visão estratégica a longo prazo. Thomas Shelby nunca joga o jogo que está acontecendo agora. Ele está sempre jogando o jogo que acontecerá daqui a 2 anos. Existe uma intencionalidade em cada aperto de mão e em cada risco assumido. Muitas vezes, na busca por resultados imediatos em nossas carreiras, sacrificamos o posicionamento futuro em troca de uma gratificação instantânea. Shelby nos força a questionar qual é o nosso verdadeiro norte. Ele aceita perdas temporárias se elas forem o pedágio necessário para uma vitória definitiva. Essa perspectiva transforma a maneira como encaramos o fracasso. Para alguém com a mentalidade Shelby, um erro não é um ponto final, mas um ajuste de rota em um plano muito maior. Ele nos ensina a ser enxadristas em um mundo de jogadores de damas, antecipando movimentos e preparando o terreno com uma paciência quase transcendental. A verdadeira ambição não é sobre correr mais rápido, mas sobre saber exatamente para onde se está indo, mesmo quando a neblina parece cobrir todo o caminho à frente. Essa visão de longo alcance exige uma habilidade que é escassa no mundo moderno: a capacidade de ser temporariamente subestimado. Thomas Shelby frequentemente permite que seus adversários acreditem que ganharam uma batalha menor ou que ele está em uma posição de fraqueza. Ele entende que o ego é o maior inimigo da estratégia. Enquanto o outro se vangloria de uma pequena vantagem, Thomas está movendo as peças silenciosas que garantirão o colapso total do oponente meses depois. No cotidiano da carreira, isso se manifesta na maturidade de não precisar provar que você está certo em todas as discussões. Às vezes, o silêncio e a aceitação de um recuo estratégico são o que garantem o fôlego necessário para uma promoção futura ou para a consolidação de um negócio próprio. É a compreensão de que cada interação é apenas um frame em um filme muito mais longo. Além disso, a antecipação do checkmate em Shelby baseia-se na coleta obsessiva de dados. Ele nunca entra em um território sem conhecer a topografia, os aliados e as dívidas de cada homem presente. Para nós, isso significa que a estratégia não é um dom místico, mas um subproduto da preparação. Significa estudar o mercado, entender as entrelinhas dos contratos e conhecer a cultura da empresa antes mesmo de propor uma mudança. Shelby nos ensina que o checkmate acontece muito antes de ser anunciado. Ele é o resultado de uma série de movimentos invisíveis que tornam a vitória inevitável. Ao adotar essa mentalidade, você para de reagir aos eventos e passa a ditá-los, criando uma realidade onde o sucesso não é uma questão de sorte, mas de design.
É a disciplina de plantar hoje as árvores sob cuja sombra você planeja descansar daqui a 5 anos, mantendo a convicção, mesmo quando ninguém mais consegue ver o que você está construindo. Lição 4. A forja da lealdade e o poder da rede de apoio. No entanto, essa ambição desmedida e essa estratégia cirúrgica só encontram propósito quando conectadas a um senso de lealdade e proteção. A família Shelby, com todas as suas falhas e conflitos, é o núcleo central de sua existência. Aqui reside uma lição crucial sobre redes de apoio e cultura organizacional. Thomas sabe que sozinho ele é apenas um homem inteligente, mas com um grupo leal, ele é uma força da natureza. No cotidiano profissional, isso se traduz na construção de alianças baseadas em confiança mútua e valores compartilhados. Ele não busca apenas funcionários ou subordinados, ele busca pessoas que comprem a visão e estejam dispostas a lutar por ela. A liderança de Thomas é exercida pelo exemplo e pela entrega. Ele exige muito porque ele dá tudo de si. Essa conexão humana, embora muitas vezes rígida, é o que mantém o império de pé quando os inimigos externos tentam derrubá-lo. Ele entende que a verdadeira força de um homem é medida pela qualidade daqueles que estão dispostos a caminhar ao seu lado no escuro. A lealdade não se compra com salários, mas com respeito, proteção e um senso compartilhado de destino. Thomas Shelby compreende uma verdade que muitos líderes modernos ignoram. A lealdade não é um produto que se compra, mas uma liga metálica forjada no fogo das dificuldades compartilhadas. Para ele, a família expande o conceito sanguíneo para incluir qualquer um que esteja disposto a sangrar pelo mesmo objetivo. Essa rede de apoio não é mantida por gentilezas superficiais, mas por um contrato implícito de proteção e verdade absoluta. No cotidiano, isso nos ensina que construir uma rede de contatos poderosa, o famoso networking, não se trata de acumular cartões de visita ou conexões no LinkedIn, mas de se tornar o ponto de ancoragem para as pessoas ao seu redor. Thomas é o escudo de seus aliados. Ele assume os riscos mais altos para que os seus possam prosperar. E é essa disposição ao sacrifício que gera uma dívida de gratidão que dinheiro nenhum consegue quitar. Além disso, a gestão de pessoas de Shelby baseia-se na honestidade brutal sobre os papéis de cada um. Ele não busca apenas concordância. Ele valoriza aqueles que, como Polly ou Ada, têm a coragem de confrontar sua visão. Em sua carreira, isso significa que você não deve se cercar de pessoas que dizem sim, mas de indivíduos que possuam competências que você não tem e a integridade de apontar seus pontos cegos. A força da rede Shelby reside na diversidade de talentos unidos por uma única vontade. Ao aplicar isso, você deixa de ser um profissional isolado e passa a ser o arquiteto de uma unidade de elite. Thomas nos mostra que a verdadeira autoridade é reconhecida quando, no momento de maior vulnerabilidade, você olha para os lados e não vê apenas subordinados, mas aliados que escolheram estar ali porque acreditam que o seu sucesso é o sucesso deles também. É a construção de uma fortaleza humana, onde a confiança é a única moeda que nunca desvaloriza. Lição 5. O peso da ambição e o preço da ascensão. Expandindo nossa análise para além da estratégia, precisamos falar sobre o fardo que acompanha o crescimento. Thomas Shelby é a personificação do custo do sucesso. Ao longo de sua jornada, ele nos ensina que subir na hierarquia da vida e da carreira exige sacrifícios que poucos estão dispostos a fazer. A solidão no topo não é apenas uma frase feita. Para Thomas, é uma realidade constante.
Ele carrega a responsabilidade de centenas de vidas em seus ombros. E essa pressão molda seu caráter de forma implacável. No mundo real, essa lição nos alerta sobre a necessidade de equilíbrio e sobre a consciência de que cada escolha de crescimento traz consigo uma renúncia. Shelby nos mostra que, para ser um gigante em sua área, você precisa desenvolver uma pele grossa contra a crítica e uma resiliência quase sobre-humana contra a fadiga mental. Mas ele também nos alerta, sutilmente, sobre o perigo de se perder no processo. A busca pelo poder deve ser acompanhada por um propósito maior, sob o risco de se tornar apenas um vazio dourado. Ele nos ensina que a gestão da própria energia e da sanidade é tão importante quanto a gestão dos lucros e das conquistas. Thomas Shelby nos recorda, em cada olhar exausto e em cada noite sem dormir, que a ambição não é um caminho pavimentado de glórias, mas uma trilha íngreme, onde o ar se torna mais rarefeito a cada passo. Ele compreende que o sucesso exige uma transação muitas vezes cruel. Para ganhar o mundo, você frequentemente precisa abrir mão da paz de espírito que a mediocridade oferece. No cotidiano da vida e da carreira, isso se traduz naquela solidão inerente a quem decide liderar ou inovar. Quando você assume a responsabilidade pelos resultados, você também assume a culpa pelos fracassos, e Shelby carrega esse fardo com uma dignidade quase sombria. Ele não reclama das consequências de suas escolhas, pois sabe que reclamar é um luxo de quem não tem um império para gerir. Essa lição nos ensina a olhar para nossas metas não apenas com o desejo da conquista, mas com a prontidão para o sacrifício que elas exigem. O preço da ascensão em Peaky Blinders é pago na moeda da complexidade moral. Thomas vive em uma zona cinzenta, onde as decisões certas nem sempre são as mais fáceis ou as mais limpas. Na vida profissional moderna, isso se reflete nos dilemas éticos e nas escolhas difíceis que testam o nosso caráter. Shelby nos mostra que crescer exige uma pele grossa para suportar a incompreensão dos outros e a disciplina para não se deixar corromper pelo próprio poder. Ele luta contra seus próprios fantasmas, as memórias da guerra que nunca o abandonam. E essa é uma metáfora poderosa para o burnout e o esgotamento mental que ameaçam os grandes realizadores de hoje. A lição final aqui é sobre resiliência. O sucesso real não é para quem quer apenas o brilho da coroa, mas para quem é capaz de caminhar sob o peso dela sem se curvar. Entender que a ascensão é um processo de endurecimento necessário, onde você aprende que a verdadeira força não é a ausência de dor, mas a capacidade de continuar produtivo apesar dela. Entender que a ascensão é um processo de endurecimento necessário, onde você aprende que a verdadeira força não é a ausência de dor, mas a capacidade de continuar produtivo apesar dela. Lição 6. A alquimia das cicatrizes e a força da autenticidade. Por fim, chegamos à aceitação da própria natureza e das cicatrizes do passado. Thomas Shelby é um homem quebrado pela guerra, mas ele usa os seus traumas como combustível para sua ascensão. Ele não nega quem é, nem de onde veio. Há uma autenticidade brutal em sua figura que comanda respeito. Em um mundo de máscaras sociais e perfeccionismo digital, a lição de Thomas é sobre a apropriação da própria história. Ser bem-sucedido na vida e na carreira exige que você pare de tentar se encaixar em moldes que não lhe servem e comece a forjar o seu próprio caminho com as ferramentas que possui, por mais desgastadas que elas estejam.
Ele transforma a lama das trincheiras no ouro de seus negócios, mostrando que o que nos feriu no passado pode se tornar a nossa maior vantagem competitiva se tivermos a coragem de integrar essas experiências à nossa identidade. A filosofia Shelby nos diz que a vida é um combate constante, mas que a vitória pertence àqueles que possuem a coragem de olhar para o abismo e, em vez de recuar, decidem construir uma ponte sobre ele. É a transição definitiva do sobrevivente para o conquistador. Uma jornada que exige não apenas força, mas uma clareza de propósito que poucos se atrevem a cultivar. Ao final, Thomas nos deixa a imagem de que a verdadeira grandeza não é a ausência de medo ou de falhas, mas a decisão implacável de continuar caminhando, um passo de cada vez, até que o mundo não tenha outra opção a não ser abrir caminho para você. Esta alquimia não se trata de apagar o passado, mas de transmutar a dor em uma vantagem competitiva inalcançável para os que nunca sofreram. Thomas Shelby é um homem que teoricamente morreu nos túneis da Primeira Guerra Mundial. O homem que voltou de lá não teme mais a morte, e é precisamente esse desapego que o torna tão perigoso e eficiente. No cotidiano da vida e da carreira, todos nós carregamos nossas próprias trincheiras, fracassos retumbantes, demissões, términos ou crises pessoais. A lição de Thomas é parar de tentar esconder essas marcas sob uma máscara de perfeição corporativa. A autenticidade reside em aceitar que suas cicatrizes fazem parte da sua história e que a resiliência adquirida nelas é o que te dá autoridade para liderar. Quando você para de gastar energia tentando parecer impecável, sobra muito mais poder para ser verdadeiramente impactante. A força da autenticidade em Shelby manifesta-se no fato de que ele nunca tenta ser algo que não é para agradar a elite de Londres ou os políticos de Westminster. Ele é um Shelby de Birmingham, e essa clareza de identidade é o que o mantém firme quando as marés mudam. Em um mercado de trabalho saturado de cópias e personalidades moldadas por algoritmos, ser alguém que conhece a própria essência e não negocia seus valores fundamentais é um ato de rebeldia estratégica. Thomas nos ensina que o mundo respeita quem se apropria da própria narrativa, inclusive dos capítulos mais sombrios. Ao abraçar suas falhas e sua origem, você constrói uma marca pessoal inabalável, fundamentada na verdade e não na conveniência. É a compreensão final de que a verdadeira grandeza não nasce da ausência de trauma, mas da coragem de usar esse trauma como o alicerce de um propósito maior, transformando a lama de ontem no terreno sólido onde você erguerá o seu império hoje. Obrigado por dedicar seu tempo a essa imersão na mente de Thomas Shelby. Espero que essas lições tragam clareza e força para a sua jornada, seja nos negócios ou na vida pessoal. Se este conteúdo agregou valor para você, não esqueça de deixar sua curtida. Isso é fundamental para sabermos que estamos no caminho certo. Lembre-se, a estratégia é o que separa os que apenas sobrevivem daqueles que conquistam o mundo. Até a próxima!